É um desafio para o pastor, porque não é um encontro apenas de casais, né? Nós temos aqui no nosso meio pessoas que estão iniciando o namoro, já tem gente que resolveu ficar noivo, então é um desafio para o pastor. Orei a Deus, falei, Senhor, puxa, eu preciso de algo que venha a atingir a todos, que venha a falar ao coração de todos. E Deus colocou algo no meu coração assim para compartilhar com nós. Amém? Legal? Eu vou pedir o Jurandir, você vai me ajudar, Jurandir, a apagar as luzes, que a gente vai começar com um vídeo. Eu trouxe um vídeo bem rápido. Ele é um quebra-gelo para descontrair um pouquinho, tá bom? Essa pessoa que faz o vídeo é o Marcos Botelho. Ele é homem de Deus, bênção. E eles se apresentam e há momentos que ele está de palhaço se apresentando, e no mesmo momento ele se apresenta como aquele crente todo sério que não comete erros. Então são 3 em 1, e ele traz assim uma conversa bem bacana para a gente dar início naquilo que eu preciso falar, tá bom? Então presta toda a sua atenção, vou pedir para apagar as luzes, a Paula vai colocar para a gente ali. E aí, tudo bem? Oi. Você, menina, já tá namorando há algum tempo e ele nem tocou no assunto? Que não entendi, que assunto? Você, rapaz, gosta dela de verdade, mas sente que tá indo rápido demais? Rápido demais, rápido demais? E eu que nem namorada tenho? Você já deu aquela indireta, mas ele finge que não entendeu? Não tô entendendo. Pois é isso mesmo, tá na hora de casar. Tá na hora é de namorar. Delícia, delícia, você me mata. Por que tá todo mundo correndo dessa parada de casamento? A turma quer namorar, quer beijar, Até transar. mas casar que é bom, botar o bambolê no dedo, nada. Um tempo atrás, conversando com uma psicóloga, ela falou que a maior reclamação que ela tem no consultório de mulheres entre 20 e 30 anos é que os homens não sabem se eles querem comprar um videogame ou casar. Videogame! 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 Não, que absurdo trocar um casamento por um videogame. Se bem que um Play 3 é tentador. Sai tentação, sai tentação. O que está acontecendo com a nossa geração? A gente está criando uma geração infantilizada, uma geração de adolescentes. Cada vez a adolescência começa mais cedo e acaba mais tarde. Nada é mais insuportável do que a crise da adultolescência. Ô Marcos, esse é o problema do Lu. Mas eu vou falar o segredo dos homens porque eles fogem do casamento. Nem ouse contar. Vou falar um segredo que nunca um homem falou pra mulher. Não, Marcos, não fala não, pelo amor de Deus. Vou falar sim, chegou a hora delas ouvirem. Não conta não. Não conta não. Ele não te pede em casamento porque ele morre de medo. Morre de medo. Morre de medo. Morre de medo. Não conta não. Contou. Você contou, estragou tudo. Medo não é não, é um medinho. Medo sim, medo de não conseguir sustentar você. É verdade. Medo de você não ser a pessoa certa pra ele ou ele ser a pessoa certa pra você. Medo de você encher o saco dele tanto e a cabeça dele explodir. Isso é verdade. Medo de depois do casamento ele ter que trabalhar pra sempre. Trabalhar pra sempre? Não. Nós homens temos medo de assumir que temos essa fraqueza e que precisamos de ajuda de vocês, mulheres. Pra falar a verdade, eu não tenho medo, eu tenho temor. E é do Altíssimo. Mas por outro lado, aquela mesma psicóloga falou pra mim que a maior reclamação dos homens entre 20 e 30 anos é que as mulheres são muito possessivas e sufocantes. Aê, tomou! Esse negócio de possessão não é de Deus, não é. Na verdade, eu não sei se elas são sufocantes e possessivas porque os homens não querem nada, ou os homens não querem nada porque elas são sufocantes e possessivas. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
Tanto faz, o importante é que as mulheres entendam que os homens precisam de um tempo com seus amigos, que os homens precisam pensar sem ter que falar para você o que estão pensando. Resumindo, os homens precisam de espaço. Ó, eu sou diferente, eu não preciso de espaço não, quanto mais perto, melhor. Além de tudo isso, que fica procrastinando o casamento, o jovem tem aquela sensação, aquela pressão que ele precisa de, antes de tudo, ter uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, carro, casa, uma boa poupança. Crente, líder de ministério e dizimar, é lógico. O pior é que essa pressão não vem só deles, a pressão vem dos pais. Os pais preferem que eles tenham namoros de 8, 10 anos do que casarem com 4 anos de namoro, 5, antes de ter acabado a faculdade. São tantas coisas que eles precisam fazer e realizar que quando chega a hora de casar, eles já passaram de 30, daqui a pouco vão começar a casar com 35, 40 anos. E Marcos, isso aí é alguma indireta, hein? O que precisa estar construído na hora de casar é o homem e a mulher dentro de nós, e não do lado de fora, e não a carreira, e não a profissão. Nós não construímos uma vida para depois dividi-la com o outro, nós construímos uma vida junto com o outro. Tem uma música famosa que fala mais ou menos assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu não conheço esse hino. De qual hinário é? Nada a ver essa letra, deveria ser mais ou menos assim: vou te fazer feliz porque eu te amo. O amor não pode ter motivações egoístas. Nós casamos para dividir a nossa felicidade com o outro e não para nos fazer feliz. Tá bom, Marcos, eu já entendi, mas quando eu sei que tá na hora de casar, o que eu preciso ter para casar? Ó, precisa ter tesão. Pronto, falei. Tesão é muito importante ter. Sem ele você vira um casal de amigo. Mas ele é importante, mas não é fundamental. Ó, outra coisa, precisa ter grana, bufunfa, din-din. Também é importante ter uma estabilidade financeira. Afinal, quem quer casar tem que sair da casa do papai. Mas não é fundamental. Ó, não esquece não, tem que ter amor. Amar é o princípio de tudo. Para casar precisa de amor. Mas existe um negócio que você precisa ter, homem ou mulher, antes de casar. É saber que existe um compromisso diante de Deus. Porque pode chegar uma hora que o tesão acabe, que sua vida financeira vá para o brejo, ou até que o amor esfrie perante as brigas. Mas sabe o que vai ficar? Vai ficar o compromisso que você fez no altar diante de Deus, o compromisso que você fez para ele ou para ela. Quando chegar a hora que você estiver preparado para assumir esse compromisso, como uma tatuagem no coração que fica para a vida toda, você vai estar preparado para casar. E aí, galera, vamos fazer o seguinte: se você conhece alguém que está enrolando para casar, mande o link desse vlog para ele ou para ela, como uma grande direta. Ih, pegadinha do malandro, Gugu! Se você recebeu esse link, a indireta é pra você. Se na verdade você ainda nem tem namorado e namorada, aperta joinha ou curtir como protesto. Falar de casamento se a gente não tem nem namorado. Ó, casamento pra mim é igual piscina gelada. O primeiro que pula finge que é gostoso e fica falando: pode ser feio, pode ser feio. Ah, não vai se empolgar com esse vlog e pedir ela em casamento sem uma data pra casar, hein? Porque mais feio do que namorar muito tempo é ficar noivo eternamente. Legal. Acende pra mim. Isso, bacana. Legal, pessoal? Legal? Legal? Benção. Claro que a maioria aqui passou, né, já por esse processo do casamento, mas eu tenho certeza absoluta que alguns aqui também, namorados, noivos, vão passar por esse processo de escolha, de esperar o momento, de tomar a decisão correta. Agora, tanto aqueles que namoram e são casados, e que são noivos que estão aqui, e aqueles que já são casados, vale a pena lembrar que o casamento, ele é um projeto de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente e entender. E o projeto de Deus que ele estabeleceu é para dar certo, é para ser bênção, é para ser muito bom.
é para ser agradável e ao mesmo tempo ser bênção na vida da sociedade. Agora, o que a gente precisa entender é que Deus, ele estabeleceu um tipo de casamento. Ele estabeleceu um propósito de casamento. Nós não podemos pensar que aquilo que a mídia diz, aquilo que as pessoas vão dizer, ou aquilo que as músicas estão falando sobre o casamento, esse é o projeto, porque não é. O projeto de Deus é um projeto bíblico, é um projeto que tem na palavra de Deus. E eu vou pedir para a Paula colocar a primeira imagem. Esse é o projeto do Senhor, que os casamentos eles sejam uma só carne. Esse é o propósito de Deus, que aqueles que aqui que vão casar e aqueles aqui que já são casados, que uma só carne seja o projeto do Senhor. E isso é tão importante, essa questão de uma só carne, que às vezes a gente não leva em consideração, a gente não para refletir sobre isso, que eu encontrei na Bíblia pelo menos 2 textos bíblicos que falam sobre isso. A Paula vai projetar o primeiro, que está em Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é um discurso, uma conversa que veio do próprio Deus em Gênesis. Esse momento quem está falando é o próprio Criador de todas as coisas. Deus está falando nesse momento. Que o plano que ele tem é para que 2 pessoas, o homem e a mulher, se tornem uma só carne. Veio o desenrolar de toda a Bíblia. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e vai indo. Primeiro livro de Reis, segundo, e vai embora. Profetas. Quando vem Jesus, aí Jesus vai falar também, ele vai confirmar o que o Pai disse. A Paula vai colocar para a gente, por favor. Olha que interessante. Aí Jesus confirma, no Evangelho de Mateus 19:6. Assim, não são mais 2. Olha que interessante isso. Não são mais 2, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vem Deus em Gênesis, na criação, e diz que o planejamento dele, o propósito dele, o objetivo dele é que se tornem uma só carne dentro do casamento, no relacionamento. Todo mundo achou que tinha passado, Deus falou uma vez só, esqueceu. Chega no Novo Testamento, Jesus, o Senhor de todas as coisas, confirma aquilo que o Pai disse. O que eu quero dizer com isso? Quando há um casamento, entre aspas, casamento, que não vivem uma só carne, você pode chamar do que você quiser, menos de casamento. Você pode chamar de ajuntados, você pode chamar de colegas, unidos dentro de uma casa, você pode chamar de 2 brothers dentro de um lar, o que você quiser, menos casamento. Porque o casamento real, o casamento em que Deus planejou, o casamento em que Deus sonhou, é o casamento de uma só carne. Olha que interessante isso. De uma só carne. Esse é o padrão de Deus. E volto a repetir que eu disse no começo, nós não podemos viver um relacionamento no padrão da mídia, no padrão do que as pessoas falam aí fora. E muitas vezes a gente não pode viver um relacionamento, escute bem isso, no padrão de amigos, de pessoas que convivem com a gente. O nosso padrão é um padrão bíblico, palavra de Deus. E dentro do relacionamento, Deus espera de nós que sejamos uma só carne. Interessante isso. Agora, eu trouxe uma definição de uma só carne. Aqui a gente vai começar a desenrolar o que Deus quer falar com a gente. Paula vai colocar para mim, por gentileza, é isso, definição de uma só carne. Primeiro, compromisso. Pastor, o que é uma só carne? Primeiro,
Compromisso. Você pode repetir comigo? Compromisso? Não, peraí. Se você disse compromisso, isso significa que eu preciso ser a mesma pessoa na frente da minha esposa e nas costas da minha esposa. Isso é compromisso. Sim? Eu preciso ser a mesma pessoa quando eu estou com ela, mas a maioria do tempo, nos dias, ela não está perto de mim. E aí eu preciso ser a mesma pessoa. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Isso é definição de uma só carne. É isso que Deus espera. Isso é bacana, né, irmãos? É quando uma pessoa sai de casa para trabalhar, ou você também precisa sair para trabalhar, e você tem a certeza de quem está ao seu lado. Confio, estou em paz, estou tranquilo, porque nós somos uma só carne. Nós temos o quê? Compromisso. É uma palestra rápida, claro que gera muito assunto, a gente não tem muito tempo. O segundo é cumplicidade. Isso é interessante, essa palavra, porque ela vem de companheirismo forte. Companheirismo forte. É gostoso quando, eu acho lindo, eu particularmente, quando o homem defende a sua esposa ou a sua esposa defende o seu marido. Isso é uma das coisas mais belas que eu encontro. De verdade. Eu admiro isso na minha esposa. Ela estava ali? Cadê ela? Tá tudo bem? Ah, tá ali. Eu admiro isso nela, porque se tem uma coisa que ela não permite, é que alguém fale da minha pessoa. Eu acho bonito isso. E nós precisamos adquirir isso para as nossas vidas. A gente precisa ser cúmplice, ter um compromisso forte. Às vezes, você já viu isso? Vou conversar com os meus amigos e denigro a imagem da minha esposa. Vou conversar com as minhas amigas e denigro a imagem do meu marido. Além de ser horrível, horroroso, mostra que não está vivendo uma só carne. Você se abrir é uma coisa. Você falar estamos passando por um momento difícil no relacionamento é uma coisa. Agora, denegrir, às vezes usar palavras de ofensa, não está tendo companheirismo forte. Terceiro, intimidade. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas não existe um relacionamento nessa terra de tanta intimidade como em um casal. Não existe. Você pode ser um grande amigo do seu primo, mas não tem tanta intimidade como você tem com a sua esposa. Você pode ter uma tia maravilhosa, você pode ter uma avó show de bola, mas você não tem tanta intimidade como você tem com o seu marido, como você tem com a sua esposa. Desculpe dizer, mas ele sabe tudo sobre você. Quando você está mentindo, ele sabe. Quando você está mentindo, ela sabe. Não tem jeito. Há uma intimidade. Sabe tudo sobre você. Que comida que você gosta. Quando você está triste, chateado. Quando você está com um espírito de decepção, de fracasso. Sabe tudo sobre você. E uma só carne é isso. É uma intimidade que a gente vai a cada dia adquirindo entre o casal. Quarto, união. E é legal falar sobre isso, até trouxe aqui, que é mais fácil para a gente entender. Visto que eu estou nas minhas mãos com duas unidades, sabia disso? Eu estou com uma unidade, número 1, uma batata, e eu tenho uma outra unidade, número 2, que é uma outra batata. Isso aqui é unidade, isso aqui não é união. Não existe uma união aqui, existe duas unidades. Sabia? Há até uma lei do consumidor, pouco se fala sobre isso, que você pode muito bem, não se assuste, pegar uma batata e passar no caixa. E eu falo, quero uma batata. Sabia disso? É sério. Você não precisa fazer um pacotinho. Você pode pegar uma e passar no caixa. Eu quero levar hoje para casa uma batata. É uma lei do consumidor, porque é uma unidade. Agora, olha que interessante. Quando nós pegamos essa batata, e nós vamos aqui, eu vou escolher aqui a Edilene, tá bom, Edilene? Escrevi aqui Edilene, e vou escrever Luiz.
Quando nós pegamos aqui, com muito carinho, muito respeito a vocês, tá bom? Vocês são meus amigos, eu posso falar. Quando nós pegamos a batata Edilane, ri não, viu? Quando nós pegamos uma outra batata, que é o Luiz, 2 unidades. Cada um vive na sua casa, cada um tem os seus pais, ok? Cada um tem os seus costumes, cada um tem os seus sonhos e projetos. Cada um estudou numa escola, entre aspas, diferente, que às vezes estudou na mesma escola. Cada um gosta de um tipo de filme, cada um tem uma religião. Luiz e Edilane. Mas sabe o que aconteceu? Eles resolveram casar. Aí sabe o que acontece? A batata ela é descascada, cortada, ela é colocada dentro de uma panela fervendo, porque o casamento ele passa por momentos que ferve. Joga um salzinho para dar tempero nesse negócio, tira, alguns jogam leite, amassa, e aí se torna um purê. Não é assim que acontece? Se torna um purê. Agora é interessante que quando você olha para o purê, você não consegue encontrar no purê a Edilane e o Luiz. Você não consegue encontrar. Você consegue encontrar o quê? União. É isso que Deus vê do céu. Deus não vê mais do céu, não existe mais isso. Ele não olha do céu e fala assim, o Luiz, a Edilane. Dentro do casamento, não. Dentro do casamento, Deus vê uma união. Para vocês entenderem, quando Deus olha do céu, Ele não vê batata X e batata Y. Quando Ele olha do céu, Ele vê um purê. Porque está tudo unido. Tudo junto. Tudo no mesmo propósito. Então isso são definições de uma só carne. Essas características são algo que precisam fazer parte da nossa vida. Por que é interessante, pastor, falar sobre isso? Porque isso é tão simples, pastor. Nossa, não tem uma palestra mais profunda, não. São nessas coisas que muitos estão escorregando. É no compromisso que nós estamos escorregando, é na cumplicidade que nós estamos escorregando, é na intimidade que nós estamos escorregando, é na união que nós estamos escorregando. É isso. Aí eu já estou indo para daqui a pouco terminar. Eu trouxe 5 princípios de uma só carne. Então nós casamos, sabemos que o casamento é um propósito de Deus. E sabemos que o propósito de Deus é ser uma só carne. E vou dizer uma coisa para você: é uma tarefa ser uma só carne. Nós podemos até falar no discurso: uma só carne, carne da minha carne. Não, mas o dia a dia, ser uma só carne, é um desafio para nós. Entendemos as definições de uma só carne. Como ele disse lá no vídeo, que isso aqui seja como uma tatuagem gravada nos nossos corações. Importante isso. E aí eu trouxe agora, para a gente pensar junto, 5 princípios de uma só carne. A Paula vai colocar o primeiro para a gente. Vamos pensar junto? Casais inteligentes tomam decisões juntos. Estou falando de casal inteligente. Casais inteligentes entendem que é uma só carne. Tomam decisões juntos. Qual que é o grande problema? É que a gente casa e nós queremos viver uma vida de solteiro. Muitas vezes sai sem falar onde foi. Faz negócio sem conversar com a esposa ou conversar com o marido. As nossas decisões, depois que nós casamos, elas são em conjunto. Há um companheirismo, uma intimidade, uma parceria. Você não pode mais tomar decisões baseadas naquilo que você pensa. Você precisa entender, eu tenho uma parceria, eu tenho um companheirismo forte, eu sou um purê, e por isso nós precisamos tomar as decisões juntos. E quando nós tomamos decisões juntos, nós podemos errar, mesmo tomando decisões juntos.
Só que depois que nós erramos, não vira conflito dentro de casa. Não vira guerra. Porque quando eu tomo as decisões e vou fazer do meu jeito, o primeiro problema que acontece, puxa, você não falou comigo. Você não falou nada, não se comunicou. Você não perguntou o que eu pensava sobre isso. Você não quis a minha opinião. E assim começa o quê? Os conflitos. Por isso que casal inteligente compra carro junto, compra terreno junto, compra casa junto. Vai escolher o carro, é do teu gosto, é do meu gosto. Vai escolher a casa, isso fica bom para você, esse outro fica bom para você. E quando nós tomamos decisões juntos, aí entra Jesus. O que é ligado na terra é ligado no céu. Nós somos abençoados pelo Senhor. Portas se abrem, milagres acontecem. Nós vemos transformações de Deus no ambiente. Você vê Deus ao seu favor, porque não existiu divisão. Não teve uma briga, que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Parece uma brincadeira o que eu estou fazendo, mas muitas famílias e muitos casais vivem isso. Ao invés de viver companheirismo, alegria, amor, intimidade, tomar decisões juntos, vivem um cabo de guerra dentro de casa, aonde vamos ver quem puxa para um lado com mais força. E quando nós não tomamos decisões juntos, não quero tomar decisão junto, vou fazer do meu jeito, quem manda sou eu. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós damos legalidade para que Satanás venha trazer grandes destruição dentro das nossas casas. Verdade. Por isso, primeiro princípio de uma só carne, tomar decisões juntos. Segundo, Paulo vai colocar para a gente, olha isso aqui, que legal. Sexo, uma ideia brilhante de Deus. Então, uma só carne, uma vida sexual abençoada. Quando eu disse uma ideia brilhante de Deus, coloquei entre aspas. O aspas é só para chamar a atenção de vocês, e o brilhante também é só para chamar a atenção de vocês, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é perfeito. E agora olha que interessante. Cria o homem, da costela do homem tira a mulher, faz uma companheira, e dá esse presente para o casal, que é uma vida sexual. Claro que eu não vou me aprofundar muito, porque como pastor eu preciso respeitar aqueles que estão namorando, noivos. Essa é a minha função, ter alguns cuidados. Mas o sexo, ele é um presente de Deus dentro do casamento. Presente. Você escutou o que eu disse? Dentro do... E fora fornicação, adultério, mentira, tudo que você imaginar. Pastor, eu posso fazer sexo fora do casamento? Não pode, mas se você... Não, eu quero fazer, vai aqui um conselho. Cuidado com as consequências, porque elas são terríveis. O que tem gente, problemas psicológicos, físicos, doentes, destruídos. Por quê? Porque eu resolvi fazer do meu jeito, mas não é do nosso jeito. É dentro dos planos e projetos do Senhor. Tem muita gente que fala assim, não, eu não estou enxergando, que não pode, fora do casamento, e vai para o casamento cheio de traumas, de terrores. Verdade? E quando fala de sexo, a gente fala também de tantas coisas pornográficas que são oferecidas, porque é um sistema pornográfico que é colocado aos nossos olhos. Eu conversava com a minha esposa sobre isso ontem. A gente tomava uma sopa e nós falávamos sobre o mundo da pornografia. Tem destruído, devastado muitos jovens. Sabe, se você tiver algum problema, e eu disse para ela ontem, ela ficou assustada. Eu disse para ela que mais de 70% dos homens têm problemas com pornografia.
tem problemas. E eu disse para ela, louva a Deus, que eu sou liberto e transformado disso. Porque isso destrói famílias. Nós conhecemos, eu e ela, um casal, apaixonados, lindos, que tinham tudo para ter um futuro brilhante. Mas ela pegou as coisas e foi embora de casa. Nós perguntamos, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, você está doida? Não estou, pastor. Não estou doida, não. Eu não aguento mais, na madrugada, ele na frente do computador, assistindo filme pornográfico. Eu não aguento mais essa vida, pastor. Não dá, pastor, não dá. Por isso nós precisamos que isso, Deus venha nos libertar, transformar as nossas vidas. O sexo, irmãos, é uma ideia brilhante de Deus por dois motivos. Primeiro, cresçam e multipliquem filhos. É o que você fez. Aqueles que vão casar vão fazer, filhos abençoados. E segundo é o prazer. Por que eu resolvi tocar nesse assunto de sexo? Porque ele é, sem dúvida nenhuma, uma característica que mostra que o casal é uma só carne. Porque escute o que eu vou dizer para você. Bíblia, palavra de Deus. Quando nós casamos, o corpo do pastor Jean não é mais meu. O corpo do pastor Jean é da Débora. Quando nós casamos, o corpo da Débora não é mais dela. O corpo dela é do pastor Jean. Bíblia. Bíblia. E às vezes, com a nossa falta de sabedoria, nós fazemos gerar muitas fantasias na cabeça dos nossos parceiros. Porque eu estou de greve. Estou chateado. Quero olhar para sua cara. Fala comigo, não. Sim. E a gente permite. E se tem uma área, escute o que eu vou dizer para você, tem derrubado pastores, líderes, chefes de família, tem derrubado muita gente, é a área sexual. Terceiro princípio, estou correndo. O nosso bolso também casou. Você sabia disso ou não? É isso aí. O nosso bolso também casou. Mas, pastor, o que você quer dizer com isso? Há muitas pessoas que vivem guerras financeiras dentro de casa. Há discussões dentro de casa que dizem assim, eu ganho mais do que você, ok? Você não tem dinheiro, depende de mim, ok? Há isso. Eu conheci um casal e é sério, parece uma brincadeira o que eu vou dizer, mas não é. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu conheço um casal, de verdade, que eles sentaram numa mesa e separaram as contas de casa. E ele ficou com a luz e ela ficou com a água. Quando o salário dela atrasa, ela não consegue pagar a água. Ele diz, deixa cortar, eu não tenho nada a ver com isso. O dia em que ele me contou isso, eu quase caí de costa. Porque eu falei, cara, você tá brincando comigo? Não, pastor, é muito sério isso. Lá nós dividimos tudo, internet, água, ração do cachorro é com você. O aluguel, coisa, a compra é comigo. E quando um não tem, o outro não tem, se vira, dá os seus pulos. Casar custa caro, pastor. Ou seja, quando nós casamos, o nosso bolso também casa. Uma das maiores parcerias e uma só carne que Deus quer ver no nosso meio é na área financeira. Sem dúvida nenhuma. Se você ganha 1.000 e a sua esposa ganha 2, os dois ganham 3.000. Somos juntos. Eu sempre brinco com a minha esposa, que é uma brincadeira. Nós precisamos criar um laço de casamento forte, ao ponto que comemos ovo junto nos momentos difíceis da vida. Mas o dia que a gente for para a churrascaria comer picanha, nós também estamos juntos. Estamos vivendo momentos difíceis na área financeira, mas o dia em que a gente tiver com muita grana, somos nós dois também juntos.
juntos. O bolso casa também. Isso que Deus espera de nós. Isso é uma só carne. Faça o seguinte: procure qualquer pastor que você conheça. Procure qualquer padre que você conheça. E pergunta para ele qual é a maior porcentagem de divórcio. E ele vai dizer: vida financeira. Eles quebram o pau. Eles brigam. Tem arranca-rabo, confusão, guerra dentro de casa. Porque você está gastando e você é isso. A conta você não pagou. E nós precisamos entender que uma só carne, nós temos tudo em comum. E a área financeira também. Quarto, é isso? Está meio apagado, mas dá para ver? Filhos não podem ser o chefe de casa. Isso é uma só carne. Quantos filhos mandam em casa? Começa a chorar. Deixa fazer. Faz birra, coitado. Quantos filhos são chefes de casa? Quantos pais perderam a moral dentro de casa? Não conseguem colocar os seus filhos no devido lugar. Dizer: você me respeita, rapaz. Você me respeita. Quantos? E uma só carne também na educação dos nossos filhos. Uma só carne também na educação dos nossos filhos. Quantos casais a gente vê em que o marido corrige e a esposa passa a mão na cabeça? Vocês conhecem? Ou que a esposa corrige e o marido diz: não briga com ele. E muitas vezes tiramos a autoridade um do outro na frente do filho. Eu li um artigo essa semana de uma psicóloga, eu preciso mandar para você. Ela diz no artigo: quem nós estamos criando quando um corrige e o outro tira a autoridade? Distúrbios na cabeça. Filhos manipuladores, que vão manipular para o resto da vida. Que sabe, se eu for até o meu pai eu consigo o que eu quiser, mas a chata, a broaca da minha mãe, eu não vou pedir para ela. Ou vice-versa. Filhos manipuladores que ganham no grito, que ganham no choro, na birra, porque nós corrigimos e a esposa passa a mão na cabeça, ou a esposa corrige e o marido passa a mão na cabeça. Escuta isso. A educação dos filhos também é uma só carne, é em conjunto. Ô mãe, o pai corrigiu. O pai está certo. Vai dormir, que é a melhor coisa que você faz. Porque quando nós tiramos autoridades, certamente nós vamos colher frutos terríveis lá na frente. Tragédias, lágrimas, sofrimentos. Eu gosto de uma pastora, amiga nossa, pastora Ângela. Confesso que o dia que ela falou isso para mim, abriu a minha mente. Ela disse: pastor Jean, ela também é pastora, psicóloga, e ela disse pra gente: os nossos filhos, eles não são os nossos amigos. O dia que ela falou isso, no primeiro momento eu quis brigar com ela. Como não é meu amigo? Claro que é meu amigo, pensei. E aí ela terminou a frase: eles são os nossos filhos. Quando crescerem e casar e for embora, construir a sua família, aí se tornam, quando vêm nos visitar, grandes amigos. Grandes amigos. Por isso, essa questão de uma só carne também quando nós vamos educar. Porque eu tenho certeza absoluta, todos aqueles que são pais aqui hoje querem filhos obedientes, que não deem trabalho, educados no meio da sociedade, que tenham um futuro brilhante pela frente. Eu acredito que todos nós queremos isso. Só que começa dentro de casa. A forma com que nós educamos.
Para educar filhos também precisa haver uma grande parceria. Principalmente nos dias de hoje. Vocês concordam comigo ou não? Que são dias onde a mídia, muitas vezes a escola, os conceitos mundanos falam mais altos na mente do nosso filho. E se a gente não tiver parceria, se a gente não tiver junto na educação, nós perdemos os nossos filhos para o mundo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Primeiro princípio, nós colocamos lá, casal toma decisões juntos. Foi isso que nós falamos? Segundo princípio, uma vida sexual abençoada. Terceiro princípio, nós falamos de o bolso também casa. É junto. Quarto princípio, nós falamos de educação. Filhos não podem ser chefes de casa. A educação dos filhos também precisam ser em conjunto. E eu finalizo com um quadro que eu trouxe. E a gente já vai comer a pizza daqui a pouco. É isso aqui. Primeiro quadro, marido, esposa e Deus. Quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estão um do outro. Isso é uma grande verdade. Eu te provo isso. O segundo quadro, a gente vai subindo junto, em direção a quem? A Deus. Quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximos eles estão um do outro. Uma só carne é crescer junto, em direção a Deus. Sabe, uma das coisas que eu me preocupo como pastor é que talvez muitos casamentos têm o dinheiro, têm faculdades concluídas, têm uma casa muito bonita, têm tudo aquilo que esse mundo possa oferecer. E eu sempre me pergunto, que tanto de Deus tem dentro da minha casa? Às vezes a gente está voando e a esposa ficando para trás. E às vezes a esposa está voando e o outro ficando para trás. Nós precisamos crescer junto também em direção ao Senhor. Nós precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas. Nós precisamos que Deus ele faça diferença dentro do nosso lar. Nós precisamos que uma bandeira seja levantada na nossa casa, aonde quem manda aqui é o Senhor. E a gente vai viver o princípio de Deus, a palavra de Deus, nós vamos orar, nós vamos vencer nos pés do Senhor, quando a gente traz Deus para dentro do relacionamento. Sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos construindo relacionamentos profundos, relacionamentos fortes, relacionamentos com profundidade. E isso faz toda a diferença. Pergunto para você nessa noite, que tanto de Deus tem dentro do seu relacionamento? Que tanto de Deus tem? Porque eu concordo com o Marcos Botelho, o tesão, ele pode acabar. Acaba. O dinheiro, hoje você pode ter muito, mas a Bíblia vai dizer que Jó era rico e depois não teve absolutamente mais nada. A beleza, ela acaba. Hoje você está lindo, maravilhoso. Hoje você está andando, caminhando, amanhã pode estar em cima de uma cama. Verdade. Estou falando verdades. Se não tiver uma só carne, se não tiver companheirismo, sabe o que acontece? Lá na frente, ficamos para trás e muitas vezes sozinhos. Finalizo com um primo meu que mora em Curitiba, no Paraná. Ele estava andando nas ruas e um assaltante veio roubar ele. E ele reagiu, e os dois numa briga reagiu, e o assaltante conseguiu dar um tiro nas suas costas. E ele cai no meio da rua e ele fica tetraplégico. A situação dele é mover só os olhos. Se você for na casa dele, só os olhos. Ele não move mais nada. Vou usar algumas expressões aqui, você vai entender. As fezes precisam ser tiradas.
Muitas vezes esquece de colocar a sonda, a cama fica cheia de xixi. Uma situação terrível, um cara jovem de 45 anos. Eu acho 45 anos muito jovem. Conversamos com a esposa dele, a minha família, minha mãe conversou com a esposa dele e falou assim: por que você não arruma um outro cara? Isso é a conversa da família. Você é jovem, moça, garota, tem um futuro brilhante, dá para fazer sucesso ainda. Sabe o que ela disse? Ah, Jesus, nós somos uma só carne. Ah, não, nós somos uma só carne. Ela respondeu isso. Eu lembrei disso, eu precisava compartilhar isso. É fácil ser uma só carne na grana. É fácil ser uma só carne na hora que o cartão de crédito está à disposição. É fácil ser uma só carne quando tem comida boa na despensa. É fácil ser uma só carne quando está alto astral, tudo em dia, físico bom, um semblante legal, cabelo, tudo certinho. É fácil. Mas se a gente não criar agora, alicerces profundos, relacionamentos profundos, intimidade, firmeza, nesses momentos, muita gente vai ficar sozinha. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Eu vou chamar minha esposa aqui para a gente orar. E a gente já vai daqui a pouquinho para a pizza. Uma palestra rápida, bem rápida mesmo, porque eu não queria tomar muito tempo, porque eu sei que todo mundo quer comer, está com fome, o pastor está falando demais, mas é isso que eu queria deixar hoje. Uma só carne. Compromisso, cumplicidade, intimidade, união, parceria forte, para que nos momentos difíceis a gente venha passar por eles. Você venha passar por ele. Pegue na mão aí do seu namorado, da sua noiva, do seu marido, da sua esposa, feche seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus, uma breve meditação na tua palavra, breves conselhos, breve palestra de tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Nós queremos ser casais, uma só carne, aonde os princípios da sua palavra sejam uma realidade nas nossas vidas. Possamos ter relacionamentos intactos, fortes, profundos, abençoados pelo Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas, limitações, falhas, aonde nós precisamos melhorar como marido, melhorar como esposa. E nessa noite nós queremos dar total abertura para que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração. Finalizamos a nossa palestra dizendo que só podemos ter um casamento abençoado quando os dois estão próximos de Deus, vivem na dispensação de Deus, na provisão do Senhor, alicerçados em Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Eu não sei quais são as lutas dos teus servos aqui essa noite, aqueles que talvez estejam passando por uma crise conjugal, aqueles que talvez tenham alguma reclamação da parceira ou algumas reclamações do parceiro. Eu quero pedir que o Senhor venha restaurar, curar os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, abençoar essa família de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, a vida financeira, sexualidade, ó Deus, o sexo, em nome do Senhor Jesus, a intimidade, ó Deus, o respeito, o carinho, todas essas coisas sejam uma realidade no meio de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, para que todas as áreas sejam abençoadas, que possamos fechar todas as brechas, tapar, ó Deus, todas as lacunas que deixamos, aonde o diabo vem tentar destruir.
e abençoe poderosamente a nossa casa. Guarde o nosso lar, os nossos filhos que são todos os dias, ó Deus, atacados pelo diabo. Que os nossos filhos possam ver exemplo em nós, que eles não venham procurar exemplo na novela das 9, Senhor. Não venha procurar exemplo na Netflix, não venha procurar, ó Deus, exemplo no jogador de futebol, ó Deus, no ator, na atriz, mas que os nossos filhos possam ver exemplo de pais dentro de casa. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a ser uma só carne, porque esse é o projeto do Senhor. Nos abençoe, abençoe cada um aqui. Possamos viver um casamento dinâmico, abençoado. Possamos progredir, crescer, avançar. E a nossa casa, como diz Josué, eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Obrigado por essa noite, pela vida de cada casal. E obrigado porque o Senhor ministrou o nosso coração. Queremos melhorar, esse é o desejo do nosso coração. Começa por mim, Deus, como pastor e com a minha esposa, e que isso venha atingir todos aqui. Todos nós precisamos melhorar, ser casais melhores e abençoados pelo Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão?